Olá pessoal, eu me chamo Thales Matos, sou arquiteto e urbanista e professor no curso de arquitetura da instituição FAMetro. E hoje eu trago para vocês um assunto bem relevante e atual, que são as peatlands, que fazem parte de um sistema de turfeiras conhecidas na nossa língua portuguesa desta maneira. São áreas alagadas que oferecem uma capacidade incrível de armazenagem de carbono. Em se tratando das mudanças climáticas, das problemáticas que nós temos enfrentado atualmente em relação às crises climáticas, esse sistema ele pode ser utilizado, agregado a sistemas de parques urbanos e outras estruturas que fazem parte da prática do arquiteto e do urbanista enquanto projetista nessa área urbanística. As peatlands tratam-se de terrenos encharcados ou pantanosos, caracterizados por um conteúdo mínimo de oxigênio no solo. As circunstâncias tornam o processo de decomposição da matéria orgânica um grande desafio nesse caso, como vocês podem ver na imagem que está aparecendo aí na tela de vocês. A matéria orgânica, parcialmente decomposta, se acumula de maneira constante ao longo de milhares de anos, formando camadas. Essas camadas geram a formação de turfeiras, conhecidas dessa maneira, que são as peatlands. Elas podem atingir profundidades impressionantes de até 30 metros. E esse aspecto notável, ele decorre do fato de que os componentes orgânicos, devido à sua decomposição incompleta, não liberam carbono na atmosfera. Dessa maneira, nós temos um sistema natural que faz o sequestro do carbono. Curiosamente, embora as turfeiras abranjam apenas 3% da área terrestre do planeta, elas atuam como um repositório surpreendente de 30% do carbono do mundo, tá, gente? Então é um percentual bem significativo. Essa estatística impressionante destaca a sua capacidade de acumular carbono a uma taxa de 15 vezes maior do que as florestas por metro quadrado. Como vocês podem ver na imagem, nós temos o sistema que é utilizado dentro das peatlands. Essa imagem é bem corriqueira do nosso dia a dia, enquanto moradores da cidade de Manaus e em outras localidades na Amazônia brasileira, tá? E na Amazônia Legal também, que são os chamados buritizeiros ou áreas de várzea, áreas alagadiças. Esse local é bem conhecido na cidade de Manaus e ele exemplifica como o buritizeiro ele pode ser utilizado, agregado a uma edificação, a um projeto arquitetônico. Nessa outra imagem nós temos um exemplo de um buritizeiro que fica próximo do nosso aeroporto, do aeroporto principal da cidade de Manaus, o aeroporto Eduardo Gomes. Ao longo dessa via que conecta o tecido urbano, a estrutura do aeroporto, em ambas as laterais da via nós temos áreas mais baixas que são alagadiças e que possuem sistemas de florestas tropicais com destaque para os buritizeiros. Na Amazônia eles são conhecidos, esse sistema é conhecido como chavascais, buritizais e campinas. A vegetação característica do buritizal ela aumenta a quantidade de carbono incorporado, porque ao invés de acumulá-lo no solo, como ocorre nos chavascais, o gás também se acumula nas árvores. Neste sistema, a interação com os rios continua, o que assegura níveis de nutrientes suficientemente altos para manter as espécies importantes, como a palmeira que lhe dá o nome, o buriti. Na imagem de exemplo, nós vemos um buritizeiro sendo visto em uma perspectiva aérea. Mesmo a Amazônia sendo considerada ainda o pulmão da Terra, é importante para a tomada de decisões que se considere a combinação de ações de conservação, manejo e desenvolvimento para todos os tipos de ambientes e que essas áreas úmidas sejam consideradas prioritárias devido à sua contribuição no sequestro de carbono. Visto isso, há uma grande necessidade na preservação dessas áreas. Nós vemos então a importância desse sistema ao redor das cidades e dentro das cidades. Então, visto isso, nós temos a necessidade de criar projetos
que utilizem o potencial paisagístico dessas áreas e que visem a preservação desses sistemas. Agora surge a seguinte pergunta: como podemos usá-lo de forma responsável nos projetos? Eu trago para vocês um estudo de caso para exemplificar de que maneira esse sistema ele pode ser utilizado em um projeto de um parque urbano, por exemplo. O Parque Mingu ele foi projetado pelo escritório Turenscape e fica situado em Lupanshui, na China. Trata-se de um parque linear ao longo de um rio que corta toda a cidade, e esse projeto ele visou requalificar toda a orla de um rio que foi concretado em uma época em que a cidade ela sofreu ali um desenvolvimento por conta da indústria. Então esse espaço que era antes natural, ele foi degradado, concretado, gerando grandes áreas impermeáveis. Um dos objetivos do projeto é requalificar esse espaço e trazer de volta aquele ambiente natural, restaurando dessa maneira todo o sistema ecológico, todo aquele bioma existente, incluindo a fauna, a flora, e trazendo também a qualidade do curso d'água que passa ali naquele rio. Aqui vocês podem ver imagens do antes e depois, nesse trecho que está indicado no Master Plan do projeto. Áreas foram criadas ao longo do rio para apreciação e visualização da paisagem que foi gerada dentro daquele espaço, utilizando espécies nativas e também aproveitando esse trecho d'água, valorizando esse espaço natural. Aqui nós vemos outras imagens também que demonstram esses espaços de transição e de circulação. Todo o programa de necessidades do parque foi criado visando a criação de um espaço cultural também para gerar atividades que valorizem a ocupação desse espaço pela população. Um projeto de paisagismo foi criado visando valorizar ainda mais o visual desse espaço. Ao longo dos percursos foram gerados áreas naturais com espécies nativas, a flora foi valorizada e a cultura daquela cidade também. Aqui nós temos exemplos de sistemas de lagoas pluviais que são utilizados para auxiliar o sistema natural de drenagem das águas. Esse sistema ele gera áreas com acúmulo de água, onde o solo ele vai fazer a absorção da água da chuva, complementando a rede de infraestrutura existente naquela cidade. Nós podemos ver que foi tomado partido da forma da curvatura sinuosa do rio para a implementação de passarelas, onde os pedestres podem fazer um percurso visualizando toda a paisagem ao redor. O projeto tomou partido das curvaturas sinuosas do rio para criar essas estruturas escalonadas, onde funcionam sistemas de floreiras, que também são jardins de chuva, e passagens que percorrem a orla do rio, gerando um percurso de visualização e aproveitamento do potencial paisagístico da região. Nessa imagem é possível ver nitidamente uma pitland que fica ao lado de um espaço, de um recanto onde as pessoas podem sentar no banco, conversar e passar um tempo maior nesse espaço de estada que compõe o programa de necessidades do parque. Aqui as pessoas conseguem ter um contato com o rio. O distanciamento que antes havia entre a cidade, os moradores e esse espaço natural, ele foi quebrado e agora eles conseguem utilizar o rio, inclusive colocar os pés dentro da água, como vocês podem ver na imagem. Um bom projeto urbano de um parque, como no exemplo que eu mostrei para vocês, ele deve ter uma intenção bem explícita. Quando nós temos um projeto que ele tem intenção e um programa de necessidades que conecta as pessoas àquele espaço público, ele é um ambiente propício para gerar memórias afetivas e experiências da população com o espaço público. Então que nós possamos usar esse exemplo para utilizar nos nossos projetos, com o objetivo de mitigar aí as problemáticas ambientais relacionadas às mudanças climáticas, tanto enquanto estudantes de arquitetura, nos projetos que vocês fazem enquanto estudantes, quanto depois de formados enquanto profissionais, arquitetos e urbanistas. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e até a próxima.